Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Primeiro, no raciocínio simplista, a gente pode tentar comparar e cair até numa armadilha, comparar diretamente royalty de petróleo com royalty de minério, fazer uma análise superficial disso e aí entender um pouco o porquê tem essa grande briga da comparação. O minério vai para os estados produtores, o petróleo, aliás, o royalty vai para os estados produtores, o minério fica com os municípios que têm mineração. Enfim, essa é uma discussão longa, comprida, grande. Só para a gente entender um pouco mais, vamos contextualizar primeiro essa situação, nós conversamos ali fora um pouco sobre isso, contextualizar um pouco essa situação e depois entender como é que vive hoje, como é que vivem hoje os municípios mineiros que estão aí, muitos deles com chapéu na mão. Claro. Embora essa comparação dos royalties do minério de ferro com os royalties de petróleo sempre esteja na mídia e seja usada nos discursos políticos para dizer como poderíamos estar sendo mais beneficiados com a cobrança de compensação financeira sobre a exploração do minério de ferro, comparando 2% com 8% do petróleo, acho que a discussão mais pertinente é quanto se paga no resto do mundo em relação ao minério de ferro. E essa é uma comparação pertinente que mostra que o Brasil cobra muito pouco como compensação financeira pela exploração mineral. Tanto faz parte do repertório político, se nós lembrarmos as últimas eleições para governo do estado de Minas Gerais, não houve nenhum candidato de nenhuma tendência que não tivesse abordado esse tema. Pois é, e apesar de todo esse discurso político feito ontem lá na cidade administrativa, com o governador se dizendo a favor e os prefeitos dizendo aí, contando com essa aprovação, a verdade não é bem assim. Nem mesmo os prefeitos mais envolvidos com essa negociação das mudanças no Código Minerário em Brasília estão otimistas sobre a possibilidade de votação ainda nesse semestre. Assim, esse assunto esteve muito em voga na pauta há um ano, em plena campanha eleitoral, quando todos os candidatos, sobretudo quando passavam em Minas Gerais, se diziam favoráveis e que precisava rever mesmo, que os municípios precisavam de uma compensação maior. Só para a gente recordar, hoje a compensação financeira sobre exploração mineral, 65% dela vai para os municípios, 23% fica com os estados, 12% fica com a União. E aí, então, é uma revisão que interessa a todos, estados, municípios e União. Esse cálculo feito sobre o lucro líquido das mineradoras. Faturamento líquido. Faturamento 2% do faturamento líquido. Perfeito. Então, embora a gente tenha escutado aí o presidente da MIG dizendo muito otimista em relação a mudar para 4%, mas nos bastidores o que se comenta é que se conseguirmos mudar de 2% sobre o líquido para 3% sobre o faturamento bruto, já terá sido uma vitória grandiosa e essa vitória não se conta muito que ela chegue antes do fim do ano, até por conta da falta de interesse político nesse momento. Fazendo só uma contabilidade superficial, se mudássemos de 2% para do faturamento líquido para 2% do bruto, já seria uma grande vantagem. Já seria, porque isso já cresceria bastante. O fato é que essa é uma luta antiga, que precisa de muita vontade política para rever, porque tem um outro lado aí que briga pesado nessa discussão, que são as mineradoras. Não interessa nem um pouco para as mineradoras essa mudança. Em alguns momentos, a Vale se posicionou muito contrária a isso e deixou claro, inclusive alegando, fazendo um discurso para mostrar que a comparação com os outros países não era simplista, assim, só pegar a alíquota, porque tinha a questão do custo do Brasil, então na Austrália tem outras realidades, enfim, para mostrar que não havia condição de aumentar o custo da exploração de minério de ferro no Brasil. Em determinado momento, a Vale, inclusive, colocava isso como um impacto à rentabilidade da própria empresa se acontecesse rapidamente essa mudança. Digamos que com o lucro, do tamanho do lucro dela, acho muito difícil que a revisão da CEFEM impacte assim tão significativamente. É isso que os prefeitos lutam e argumentam. Mas, enfim, toda essa discussão sobre a CEFEM e o peso dela para Minas, ela é tão importante para Minas Gerais por conta da produção. Os dois estados mais afetados por isso hoje são Minas Gerais e Pará, que são os maiores produtores de minério de ferro.
e que aí seriam beneficiados pela revisão, mas essa discussão toda traz à tona uma realidade da arrecadação tributária no Estado e para os municípios e como está. E esse retrato é muito feio. Segundo dados da Associação Mineira dos Municípios, hoje 650 prefeituras mineiras são economicamente inviáveis. Isso significa que elas não têm condições, elas não têm fluxo de caixa para cumprir todas as obrigações constitucionais. Basicamente, garantir saúde e educação para todos, de graça. Destes 650 municípios, 491, mais da metade dos municípios mineiros, vivem com a cota mínima de receita. Eles não têm outra fonte de renda que não seja o Fundo de Participação dos Municípios. E traduzindo em números para mostrar o tamanho da dificuldade, numa cidade de 10 mil habitantes, por exemplo, significa que a prefeitura tem R$ 35,00 por mês por habitante para garantir saúde, educação e infraestrutura. Não precisa ser bom de matemática para ver que essa conta não fecha, que dificilmente esse dinheiro daria, mesmo sendo um prefeito muito eficiente, um excelente gestor, com esse recurso não é possível. Então, acho que essa discussão vai além da revisão da CEFEM. É aí a discussão que o país precisa fazer sobre redistribuição do bolo tributário. É a única solução para esses municípios, é uma revisão da participação nas receitas, porque senão é uma situação de insolvência. E alternativas mais emergenciais, como discutir consórcios, cidades que se juntam para ter consórcios de saúde, porque aí os municípios que têm mais recursos, de alguma forma, contribuem com os que têm menos, porque não tem perspectiva para 491 municípios mineiros. É uma situação muito grave. Não, quando você põe os 650, nós estamos falando em 76% dos municípios mineiros. São economicamente inviáveis. Economicamente inviáveis é grave. E um detalhe importante é que reflete-se, como reflete na vida do cidadão, uma cruel realidade de uma união voraz, que arrecada com muita intensidade e que repassa tanto para o cidadão como para o município, tanto para a pessoa física como para a organização, para a estrutura do Estado, muito pouco daquilo que recebe. É verdade. E aí o que os prefeitos sempre reclamam é que as obrigações hoje estão com os municípios, porque as pessoas vivem nas cidades e é dos municípios que elas cobram educação, saúde, atendimento, e que hoje elas têm muito pouco recurso para atender isso. Esse dado tão gritante, mostrando aí 70% dos municípios mineiros nessa situação, me lembra um caso que um prefeito mineiro vivia me contando, é que toda vez que vai para a discussão no Congresso e os estados do Nordeste têm muito peso, assim, a pobreza do Nordeste, mas, na verdade, a gente tem em Minas pelo menos 3 estados nordestinos de miséria, porque juntando essas cidades corresponde aos municípios de 3 estados nordestinos. É muita coisa e um problema grave para a gente conseguir equacionar. A mudança, fazer o desenvolvimento econômico em Minas Gerais chegar aos municípios mais pobres ainda é um desafio que nenhum governo conseguiu atender. Lembrando que desde o governo do Fernando Henrique Cardoso para cá, tudo que se faz é repassar para o município a obrigação e deixar o Estado e a União cada vez mais livres das suas próprias obrigações. Acho que começou antes dele até. Triste sina essa dos municípios mineiros que estão à míngua. Ivana Moreira conversou conosco mais uma vez sobre economia, voltará amanhã para falar sobre economia no jornal Band News Minas, primeira edição. Não estarei aqui para falar com você, mas não, Paulo, no pensamento estarei te ouvindo. Grande abraço, Ivana. Grande abraço, até amanhã.